Capítulo 2. Da vigilância epidemiológica. Artigo 25. A vigilância epidemiológica, conforme a legislação vigente, é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos. Artigo 26. Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica, entre outras. Inciso 1. Avaliar as diferentes situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada realidade. Inciso 2. Elaborar plano de necessidades e cronogramas de distribuição, e fazer suprimentos de quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros, com base nas programações estaduais e municipais, mantendo-os em quantidade e condições de estocagem ideais. Inciso 3. Realizar investigações, inquéritos e levantamentos epidemiológicos, bem como programação e avaliação das medidas de controle de doenças e das situações de agravos à saúde. Inciso 4. Viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica e coordenar sua execução, estabelecendo fluxo de informações definido, com elaboração e análise permanente de seus indicadores. Inciso 5. Implantar e estimular a notificação compulsória de agravos e doenças. Inciso 6. Fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças. Inciso 7. Promover a qualificação de recursos humanos para a vigilância epidemiológica. Inciso 8. Adotar estratégias de rotina e campanhas, para vacinar a população contra doenças imunopreveníveis, nos casos previstos em normas, em articulação com outros órgãos. Inciso 9. Emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde. Artigo 27. Compete a profissionais da saúde, devidamente habilitados, no exercício de suas funções, a execução das ações de vigilância epidemiológica. Artigo 28. Serão notificados compulsoriamente ao SUS os casos suspeitos ou confirmados de: Inciso 1. Doença que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. Inciso 2. Doença e agravo previstos pelo Ministério da Saúde. Inciso 3. Doença constante em relação elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde, atualizada periodicamente, observada a legislação federal. Inciso 4. Acidente e doença relacionados com o trabalho, de acordo com as normas da Secretaria de Estado da Saúde. Artigo 29. É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência, comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, nos termos do artigo 28 desta lei. Artigo 30. Fica obrigado a notificar à autoridade sanitária local a ocorrência, comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, na seguinte ordem de prioridade. Inciso 1. O médico chamado para prestar cuidados ao doente, mesmo que não assuma a direção do tratamento. Inciso 2. O responsável por hospital ou estabelecimento congênere, organização para-hospitalar e instituição médico-social de qualquer natureza, onde o doente receba atendimento. Inciso 3. O responsável técnico por laboratório que execute exame microbiológico, sorológico, anatomopatológico ou radiológico, para diagnóstico de doença transmissível. Inciso 4. O farmacêutico, veterinário, dentista, enfermeiro ou pessoa que exerça profissão afim, que tenha conhecimento da ocorrência da doença. Inciso 5.
O responsável por estabelecimento de ensino, creche, local de trabalho ou habitação coletiva, onde se encontra o doente. Inciso 6º. O responsável pelo serviço de verificação de óbitos, e pelo Instituto Médico Legal. Inciso 7º. O responsável por automóvel, caminhão, ônibus, trem, avião, embarcação ou outro meio de transporte, em que se encontre o doente. Parágrafo único. O cartório de registro civil, que registrar óbito por moléstia transmissível comunicará o fato, no prazo de 24 horas, à autoridade sanitária local, que verificará se o caso foi notificado nos termos das normas regulamentares. Artigo 31. A inclusão de doença ou agravo à saúde na relação das doenças de notificação compulsória no Estado, os procedimentos, formulários e fluxos de informações necessários a esse fim, bem como as instruções sobre o processo de investigação epidemiológica para cada doença, constarão de normas técnicas específicas. Artigo 32. Recebida notificação, a autoridade sanitária procederá à investigação epidemiológica pertinente da população sob risco, para elucidação do diagnóstico e avaliação do comportamento da doença, ou do agravo à saúde. Parágrafo 1º. A autoridade sanitária poderá, sempre que julgar oportuno, visando a proteção da saúde pública e do meio ambiente, exigir e realizar investigação, inquérito e levantamento epidemiológico de indivíduos, grupos populacionais e ambientes determinados. Parágrafo 2º. Quando houver indicação e conveniência, a autoridade sanitária poderá exigir a coleta de material para exames complementares. Artigo 33. Em decorrência dos resultados parciais ou finais da investigação, do inquérito ou do levantamento epidemiológico, de que trata o artigo 32, a autoridade sanitária adotará medidas imediatas para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente.